Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas, seja bem-vindo a mais um programa e que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Joel é o grande restaurador, seja algo contínuo e forte em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador e apresentador do programa Boas Novas do setor 36, onde sempre aos domingos, a partir das 13 horas, tenho essa honra, de lhe servir com algo que fará sempre bem à sua alma, ao seu espírito, à sua vida. Quero agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja polo a Congregação de Boa Esperança, tem o significativo compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de ótima qualidade, onde procuramos em todos os momentos mostrar os feitos do Senhor Jesus Cristo, a testemunha fiel, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 5, em primeiro lugar. Portanto, nesse objetivo, ouça o que trazemos para você em mais uma tarde, Graças a Deus, mais uma tarde aí de sol aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas surpreendentes reflexões, sendo que a primeira tem como título Salário, em apreço ao texto de Mateus capítulo 10, versos 9 a 10, e a segunda reflexão traz como título Shalom, com ênfase no texto de Mateus capítulo 10, versos 11 a 15. E ainda de bônus, porque você merece toda a nossa estima, trazemos três lindas canções. A primeira delas, quem canta é Milady, com a canção Não Tenha Sobre Ti, com letra de Jefferson França, e Silva Rodrigues. Também a segunda canção, quem canta é Luiz de Carvalho e Denise, cantando Tocou-me, com letra de William Gaiter. Lembrando a você que cada canção vem na sequência de cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Elian Oliveira, cantando Gideão e os 300, com letra de Neto Oliveira. Mas não para por aí, porque além dessas reflexões trazemos mais uma deslumbrante história bíblica narrada em verso, onde hoje narrarei para você Gideão, o varão valoroso, tendo como base bíblica os capítulo 6, verso 1 a 8, verso 35, no livro de Juízes. Portanto, vamos à nossa primeira reflexão. Essa primeira reflexão tem como título Salário, em apreço ao texto de Mateus capítulo 10, versos 9 a 10, que diz o seguinte: Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus envia seus talmidim para que anunciem o reino de Deus. Eles vão despojados de tudo, sem nenhum recurso financeiro ou material e sem nenhuma aparência de status social. O interesse de Jesus é que ele não desperte nas pessoas nenhum interesse de vantagem, exceto o desejo de participar do reino de Deus. Jesus propõe a lógica da gratuidade, mas Jesus também apresenta outro princípio ao lado da gratuidade. O trabalhador é digno do seu salário. Aqueles homens saíam pelas vilas e cidades despojados, descalços, e eram recebidos e hospedados pelas pessoas de boa vontade. A hospitalidade era uma virtude muito celebrada naquela sociedade. O evangelista Lucas, quando narra essas mesmas orientações, informa ainda que Jesus mandou que seus talmidim comessem e bebessem apenas aquilo que lhe fosse colocado à mesa. O círculo da gratuidade se fecha. Os apóstolos se ofereciam gratuitamente o reino de Deus. Sobreviviam da gratuidade de seus anfitriões. Aquele que anuncia o reino de Deus é digno de receber salário, mas não exige como condição para cumprimento de sua missão. No reino dos céus, ainda que sejamos dignos de salário, trabalhamos de graça. E não poucas vezes pagamos para trabalhar. A Didaquê, comentário rabínico da lei, recomenda: se algum profeta pedir dinheiro, mande-o embora, pois é falso profeta. O que fazemos para Deus é para abençoar pessoas no reino de Deus. Nós fazemos porque sabemos que temos de fazer. porque temos um compromisso com o reino de Deus,
uma compulsão em nosso coração. A isso chamamos vocação, pouco ou nada a ver com ocupação ou profissão. O trabalho do reino de Deus não é uma atividade profissional. Quem o executa vive segundo a lógica da gratuidade inerente a ele, sem exigência nenhuma. Os talmidim de Jesus sabem que são dignos de um salário, mas não é o salário que os motiva a servir a Deus no seu reino. É isso. Ouça a canção Não Tenha Sobre Ti, canta Milady. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Muito bem, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. São 13 horas e 3 minutos, vamos à nossa segunda reflexão. Esta segunda reflexão tem como título Shalom, Shalom, com ênfase no texto de Mateus capítulo 10, versos 11 a 15. Diz assim o texto: Na cidade ou povoada em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não o receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10, versos 11 a 15. Vamos à nossa reflexão. Os talmidim devem percorrer todas as cidades e vilas de Israel para anunciar a chegada do Messias e a presença do reino de Deus. Eles são orientados por Jesus a procurar em cada cidade uma casa onde pudessem ser acolhidos e hospedados. Acolher os discípulos de Jesus equivale a acolher o próprio Jesus, assim como acolher os que anunciam o reino de Deus equivale a acolher o próprio reino anunciado.
Jesus orienta seus discípulos a saudarem seus anfitriões ao entrar na casa deles. E a saudação que deve estender a seus anfitriões é Shalom. A palavra hebraica Shalom é geralmente traduzida como paz, mas seu significado é muito mais amplo. Shalom é prosperidade e fartura. Shalom é abundância de tudo para todos, ou seja, Shalom é o reino de Deus, onde há plenitude para todas as pessoas. Shalom é o mundo de fraternidade universal e, por essa razão, deve ser construído na perspectiva do encontro, o encontro entre os que anunciam a paz e os que recebem a paz. Receber a paz, isto é, acolher o Shalom de Deus, é uma questão de hospitalidade fraterna, de partilha dos bens e da vida na lógica da gratuidade. Os que acolhem o reino de Deus passam a viver na perspectiva da comunhão em uma sociedade de justiça e paz. Fazendo referência ao profeta Ezequiel, Jesus diz a seus talmidim que, no caso de serem rejeitados, devem sacudir a poeira dos pés, anunciando que Deus julgará com mais rigor do que fez com Sodoma e Gomorra todos aqueles que viverem em oposição a seu reino, isto é, viverem comprometidos com a injustiça e a indiferença para com o próximo. O Shalom de Deus é prosperidade, e toda prosperidade é riqueza coletiva, partilha na hospitalidade fraterna e na sociedade que celebra a gratuidade da bondade de Deus. É isso. Ouça a canção Tocou-me, canta Luiz de Carvalho e Denise. Algemado por peso, oh, quão triste eu andei. De sentir amor de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, Tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração.
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você está sintonizado na Rádio Nordeste Evangélica. Jesus em primeiro lugar. Jesus é o autor da vida, né? Segundo está em Atos capítulo 3, verso 15, são 3 horas e 22 minutos. Nós vamos logo em seguida aqui trazer já a nossa narrativa que nós já anunciamos a você, querido rádio ouvinte, né? Vamos trazer hoje Gideão, o valente, o varão valoroso, né? Para você ouvir, crer, se alegrar e glorificar o Senhor. Esta narrativa eu escrevi no dia 30 de julho de 2005, né? E hoje estou trazendo exclusivamente para você, que é fiel rádio ouvinte da Rádio Nordeste Evangélica, né? Lembra você que Gideão foi aquele homem usado por Deus, né? Para livrar, né? Deus usou aquele homem, né? Gideão, para livrar Israel da opressão dos midianitas, assim como Deus já tinha usado Otiniel, ali por questão da opressão da Mesopotâmia, também usou Eude, né? Sob Moabe, Sangar, ali debaixo da opressão dos filisteus e muitos outros. Então Gideão foi um homem, um líder, posso assim dizer, encorajado por Deus para uma importante e grande missão ali em Israel. E vale ressaltar também, antes de nós iniciarmos, que Gideão, antes de ser chamado por Deus, era um moço ali medroso, né? Escondido ali, malhando o trigo, você vai perceber isso. Mas ao ouvir a voz do Senhor, ele creu, né? E pôs a lutar ali. Deus encorajou aquele homem, né? Aquele jovem, e ele foi um vencedor. Portanto, fique na expectativa. Vamos iniciar agora, nesse instante, a narrativa Gideão, o varão valoroso. Por cerca de 40 anos Israel bem sossegou, mas terminado esse tempo, o povo não se aquietou, e pelo caminho idólatra a nação se enveredou. Pois os filhos de Israel provocaram ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro, ao soberano protetor, que tanto já tinha feito por seu infinito amor. Nas mãos dos midianitas o Senhor Deus os entregou, e por cerca de 7 anos sob o jugo a nação ficou, numa cruel tirania que Israel subjugou. Pois sempre que Israel no campo estava semeando, subiu os midianitas e tudo vinha destroçando, assim as suas colheitas iam demais se arruinando. De Israel eles levavam todos os tipos de mantimento, fossem ovelhas ou bois, e não dispensando jumentos, e com isso os israelitas ficavam só sem alimentos. Como nuvem de gafanhotos, assim agiam os midianitas, e para atacar Israel aliviavam-se aos amalequitas, e com outros do Oriente logravam boas conquistas. Era tamanha a multidão que não se podia contar, com seus camelos adestrados, preparados para lutar. Assim fazia qualquer um tremer ali só de olhar. E pelos constantes saques Israel se empobreceu, até que bem de repente algo ali aconteceu, porque o povo israelita clamar a Deus escolheu. O Senhor manda um profeta alertar aquela nação que Dante já tinha tirado Israel com forte mão do domínio dos egípcios da casa da servidão. Da mão de outros inimigos concedera livramento, e também terra ele deu para Israel ter mantimento, mas a nação mergulhava num profundo esquecimento. Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém Israel não ouvira a orientação quanto mais. Então o anjo do Senhor veio em Israel se assentar debaixo de um carvalho, que em Ofra ali está, que pertencia a Joás, uma abiasrita do lugar. Gideão, seu filho, estava malhando no lagar o seu trigo da colheita para podê-lo salvar dos ladrões midianitas que iam ali para saquear. Malhar o trigo no lagar era uma estratégia de Gideão para despistar os inimigos, levando-os à confusão, pois o lagar é para as uvas, é esta a destinação. O Senhor é contigo, ó varão valoroso, disse o anjo a Gideão, aquele jovem cauteloso, que a este lhe responde, porém de modo duvidoso. Gideão fala ao anjo e com ele vem argumentar, dizendo que o Senhor Deus Azael veio desprezar, entregando os midianitas para desse modo o dominar. Mas o Senhor responde sem a Gideão criticar,
vai nesta tua força e Israel irás livrar da mão dos midianitas, porque Deus é o mandar. Gideão a Deus responde, mostrando a sua incapacidade, pois sendo de família pobre era desprovido de prosperidade, já que a tribo de Manassés era a menor da localidade. Eu hei de ser contigo, os midianitas tu ferirás, foi a resposta divina que não vê o incapaz. Tudo para ele é possível, porque é um Deus bem audaz. Querendo ter a certeza dessa promessa triunfal, Gideão roga ao Senhor que lhe desse um sinal, para que assim se confirmasse esta palavra principal. Gideão pede ao Senhor que dali não se ausente, até que ele retorne trazendo ali um presente, pois talvez de alguma forma estivesse ele contente. Então foi Gideão e um cabrito preparou, com bolos asmos de farinha e com o caldo que ficou. Daí o anjo do Senhor essa comida apresentou. Então o anjo do Senhor o seu cajado estendeu, e logo subiu um fogo que a comida derreteu, e num rápido piscar de olhos, este ser desapareceu. E foi aí que Gideão percebeu naquele instante que o ser que ele falara não era o tal um viajante, nem tampouco um ser humano ou outro ser semelhante. Contudo, era um ser angélico que com ele conversou, e assim Gideão diz que a face o contemplou, vendo o anjo de Deus, e por isso se assustou. Pai, seja contigo, não temas, não morrerás, disse o Senhor a Gideão, porque o susto foi demais, e um altar a Deus erguendo, disse o Senhor é paz. E naquela mesma noite, Deus a Gideão vem falar, dando-lhe as instruções para a idolatria eliminar, começando com Baal, para o seu altar destroçar. Pois o povo israelita estava em grande opressão, devido à idolatria pelo culto ao Deus pagão, uma afronta ao Deus vivo, ao poderoso de Abraão. Gideão, com seus 10 servos, o mandado de Deus cumpriu, e assim durante a noite o altar de Baal destruiu, também o seu bosque cortou, e um altar ao Senhor erigiu. Quando os homens da cidade de madrugada se levantaram, vendo o altar derrubado, bem rápido já perguntaram quem teria feito aquilo. Então respostas encontraram. Disseram que foi Gideão que o altar de Baal derrubou, e com isso uma multidão para a casa de Joás rumou, pois queriam matar seu filho, que ao Deus deles humilhou. Joás disse à multidão que o caso é com Baal, portanto deixasse que ele castigasse esse tal. E a partir dali chamaram Gideão de Jerubbaal. Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar, era o que dizia o povo com a notícia do lugar, e até achavam eles que Baal iria se vingar. Daí os filhos do Oriente, junto com os midianitas, ajuntaram-se a Israel e também os amalequitas, para darem uma lição naquele povo israelita. Mas o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina para uma convocação, chamando-os abiasitas numa antiga designação. A tribo de Manassés Gideão bem convocou, e a Zé e a Zebulon ele também arrolou, e com a de Naphtali o seu exército aprontou. Mas antes dele sair com seu exército a guerrear, Gideão pediu ao Senhor para um sinal a ele dar, se seria por sua mão que Israel iria livrar. Gideão disse ao Senhor que um velo de lã trazia, que lá na área da eira, ali mesmo colocaria, deixando a terra ali seca, mas o orvalho na lã ficaria. Levantando-se de madrugada, Gideão ao velo estremeu, e assim uma taça de água ele de pronto a encheu, mas na terra em redor o orvalho não apareceu. Gideão propõe a Deus para outra prova fazer, mas seria o inverso do que tinha proposto o seu ser, pois querendo a lã seca, o orvalho na terra quer ver. O Senhor mais uma vez deu provas do seu poder, assim a lã ficou seca, pois dele é o querer, mas na terra o orvalho ficou para Gideão crer. Junto à fonte de Arode, com Gideão se acamparam as tribos de Israel que ali se concentraram, pois sob a sua liderança jamais o subestimaram. O exército israelita, não tendo instrução militar, tinha arma ineficaz e pouco apto para lutar, enquanto que o inimigo tinha vantagem a sobrar. 135 mil era o efetivo do inimigo, que sabia se espreitar escondendo-se num abrigo, e de repente mostrar-se impondo-se um cruel perigo. Mas o exército israelita tinha só 32 mil, a diferença era enorme para um inimigo vil. Ou esta desigualdade Gideão não a mediu. E para agravar o quadro dessa triste situação, o Senhor chama Jerubbaal, o outro nome de Gideão, e ali fala com ele para dar-lhe sua instrução. O Senhor diz a Gideão que Israel tem muita gente e que se vencesse a luta ficaria prepotente, achando que sua mão livrou da guerra iminente. Deus manda que Gideão venha ao exército anunciar
que todo o que for covarde para casa deve voltar, e que também os medrosos não queria vê-los por lá. Assim 22.000 foram os que retrocederam, pois não criam no Deus que os pais obedeceram, e nos montes de Gileade eles ali se esconderam. Mas apenas 10.000 ficaram com Gideão, contudo Deus vem a ele propondo-lhe outra missão, porque bem obedecera a seu divino patrão. Deus diz que as águas deveriam o exército descer, já que ali mesmo é quem iria escolher os soldados valorosos aptos para combater. E quem bebesse da água, assim como lambe o cão, Deus manda que Jerubaal fizesse esta distinção, colocando este à parte, para lhe não dar confusão. Já o que se abaixasse para de joelhos água beber, deveria ser separado, pois assim Deus quis fazer. Ele tem a sua estratégia para aquele que nele crê. 300 foram os homens que a mão à boca levaram, e 9.700 para suas casas voltaram. Então apenas 300 foram os bons que ali ficaram. Com esses 300 homens, Deus promete vitória dar, e que os tais midianitas em sua mão iria entregar. E quanto aos retrocedentes, com este não vai ele contar. Deus reduziu esse exército porque ele não se engana, para que esta batalha não dependa de força humana, já que dele é a vitória e o poder dele emana. E naquela mesma noite, Deus a Gideão despertou, e para arraiar o inimigo poderoso lhe mandou, levando pura o seu moço, pois Deus assim aprovou. Com cautela Gideão aproximou-se do inimigo, e ouviu uma sentinela contando um sonho a um amigo, e que na sua interpretação previa um grande perigo. Pois dizia a sentinela em sua interpretação: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, aquele filho de Joás, o valoroso varão. A sentinela pressagiou que Gideão vai triunfar, porque em suas mãos Deus iria lhe entregar o exército midianita e quem estivesse por lá. Tanto o relato desse sonho, bem como a sua interpretação, Gideão ali ouvira, crendo em sua explicação. Por isso adorou a Deus, demonstrando sua gratidão. Depois disso, Gideão ao seu arraial retornou, e entre os bons esquadrões os seus 300 separou, cada um com uma buzina, porque assim determinou. Também tinha cada soldado um cântaro vazio na mão. Como uma tocha nele acesa, foi esta a orientação, uma estratégia inusitada para qualquer esquadrão. Reunindo seus 300 para a orientação final, lembrou-lhes que atentasse para a hora do seu sinal, ao chegar ali próximo ao extremo do arraial. E perto da meia-noite, nem na pouca iluminação, Gideão se aproxima com seu próprio esquadrão, e ali fica aguardando os outros para a reunião. No arraial inimigo estava ali tudo tranquilo, tinha soldado dormindo e outro tirava um cochilo, e se havia algum ruído, é possível que fosse um grilo. Após ouvir o comando do valoroso Gideão, tocaram aquelas buzinas com rapidez na ação e quebraram aqueles cântaros que cada um tinha na mão. Assim os 3 esquadrões suas buzinas tocaram, e nas suas mãos esquerdas as tochas acesas aclararam naquela noite tão escura, e desse modo exclamaram: espada do Senhor e também de Gideão. Gritaram aqueles 300 num claríssimo vozeirão, cada um no seu lugar, ciente da sua missão. Ao ouvirem as buzinas, os midianitas acordaram, gritando amedrontados, porque aquilo não esperavam. Ninguém sabia explicar, por isso se desesperaram. Contudo, eles pensaram que o inimigo era numeroso, por isso não entenderam aquele plano sigiloso, traçado por Gideão, que o tornou vitorioso. Deus fez que os midianitas contra si mesmo lutassem, por isso eles fugiram antes que se acabassem, indo para Zererá, para que lá se refugiassem. E assim, até Betissita tinha midianita por lá, como também nos limites de Abel-Meolá, que fica acima de Tabate, indo ali para escapar. Mas os homens de Israel, de Azé e de Naftali, e de todo Manassés, saíram para perseguir os midianitas fujões que queriam escapulir. A tribo de Efraim, Gideão deu a missão para proteger as águas de Bet-bara ao Jordão, e assim os midianitas sofreriam na sequidão. Cumprindo essa missão, os bravos efraimitas prenderam Oreb e Zeeb dos príncipes midianitas e trouxeram as suas cabeças como troféu de conquistas. Mas a tribo de Efraim mostrou a sua indignação contra o líder dos 300, o valoroso Gideão, porque não foi convocada para o seu bom esquadrão. O interesse de Gideão consistia em encontrar os 2 reis midianitas, Zalmuna e também Zebá, pois cria que o Senhor Deus em suas mãos iria lhe dar. Gideão com os 300 continuaram a perseguir, para que nenhum midianita viesse a fugir dali.
mas a fome já abatendo, por pão vieram lhe pedir. Famintos e cansados por tamanha exaustão, Gideão chega a Sucote pedindo pedaços de pão, mas isto lhe é negado e com pouca explicação. Aos moradores de Sucote, Gideão faz a demonstração, prometendo castigá-los ao término de sua missão, porque eles não quiseram dar-lhe pedaço de pão. Saindo dali de Sucote, a Penuel ele chegou, seguido pelos 300, a tropa que os acompanhou, e ali pedindo pão, o povo também lhe negou. E Gideão também falou aos homens daquele lugar: derrubarei esta torre quando em paz eu voltar, e assim com 2 cidades queria a ele as contas acertar. O exército midianita não contava com a resistência da tropa de Gideão e sua grande persistência, pois andar 80 quilômetros parecia uma demência. Esse exército midianita encarcou-se e refugiou, com seus 15.000 homens, o número ainda que sobrou, porque 120.000 Gideão os desbaratou. Gideão segue o caminho para o oriente de Nobá e encontra os midianitas que estavam a descansar. Feriu ali muitos deles, mas os reis vieram escapar. Fugiram Zebá e Zalmuna, porém eles os perseguiu, e prendendo ali a ambos, nenhum deles mais fugiu, mas os outros soldados escaparam, porque Gideão permitiu. E antes do sol nascer, a Sucote Gideão chegou, e aos líderes da cidade, Zebá e Zalmuna apresentou, a cidade cujo povo pão aos 300 negou. Mas o desejo de Gideão era o líder castigar os que moravam em Sucote, que pão vieram lhe negar. Por isso trouxe uns espinhos que no deserto veio achar. Uma lição desses líderes Gideão de pronto deu, e eram 77 os homens que ele lá abateu, porque negaram comida ao líder que Deus escolheu. Quanto à torre de Penuel, Gideão a derrubou, e aos homens da cidade este chefe os matou, porque ao líder de Deus essa cidade o pão negou. E quanto aos reis midianitas, Zalmuna e também Zebá, Gideão matou aos tais, não os querendo poupar. Aí os homens de Israel pedem para ele governar. Gideão era temente ao poderoso Jeová, responde ali ao povo que ele não governará, pois Deus sendo sobre eles, é ele quem os dominará. Gideão manda construir um éfode bem diferente, com o ouro dos despojos que ficou bem reluzente, mas o povo o adorando foi algo bem deprimente. Com a derrota dos midianitas, o povo de Israel sossegou, e por 40 longos anos essa gente não mais brigou, porque os seus inimigos o seu Deus os derrotou. E foi em boa velhice que Gideão faleceu, aí Israel novamente do Senhor se esqueceu, caindo na idolatria do culto vil cananeu. A vitória de Midian, Samuel a mencionou, e no de Salmo de Asaf ele com alegria cantou, e até o profeta Isaías o dia dos midianitas chamou. Gideão foi para todos um exemplo de valor, pois colocou sua fé em Deus, o nosso Senhor. Por isso teve bom êxito e de Israel foi defensor. O chamado do Senhor exige pronta obediência, e agindo Gideão obteve benevolência, pois enfrentou os inimigos com estratégia e paciência. Quando o Senhor ordena, ele garante a vitória, e no final desta lida a ele daremos glória. Vá lá, leitor, nesta força, e segue a sua trajetória. Amém? Portanto, vamos ouvir, como temos preciosos poucos minutinhos, vamos ouvir a nossa irmã Eliane Oliveira cantando Gideão e os 300. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão:
Mas Gideão ordenou descer as águas e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento e o resultado é vitória, vitória, vitória. Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso amado irmão Geraldo Dantas, e seleção musical também do nosso amado irmão Evaristo Júnior, agradeço a atenção de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejo uma feliz semana. Mantenha-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.